Eu quero te falar o porquê você, como motion designer, precisa falar inglês e te dar algumas dicas de algumas coisas que eu faço para melhorar as minhas habilidades nessa língua. Talvez você esteja se perguntando o porquê você deveria aprender a falar inglês se você sabe que existem cursos, conteúdos, tutoriais, artigos em português dados por profissionais muito experientes e bons. O After Effects vem em português, dessa maneira você pode aplicar os seus desfoques gaussianos aonde quiser e funciona muito bem. E por último, você não se importa com a língua inglesa e não quer saber dos americanos. Mas eu quero te dar algumas informações para que você considere a possibilidade de ficar um pouco mais íntimo desse idioma. Primeiro motivo é porque você vai aprender uma linguagem técnica universal, ou seja, você vai saber uma infinidade de termos que foram originalmente criados em inglês e que quando eles são traduzidos, eles têm uma alta possibilidade de criar ruídos de comunicação. Porque como eu falei antes, nem todo mundo sabe o que é um desfoque gaussiano. Esse é fácil de deduzir, mas tem algumas coisas que eles traduziram no After Effects, por exemplo, que eu já passei muito tempo procurando para descobrir o que era, porque eu não tinha nem ideia. Então, considere isso. Você vai estar falando uma linguagem técnica universal. Uma outra questão, obter as informações direto da fonte. Quando um novo software for lançado ou quando um software for atualizado, você não vai depender de outras pessoas para saber quais são esses novos features que estão disponíveis para você. Ou então, ter acesso a conteúdos produzidos em inglês. Que quando você sabe falar inglês, a quantidade de conteúdo que existe para você estudar e aprender é uma infinidade. E existem nichos tão específicos quanto a sua necessidade, que talvez hoje você não consiga achar em português. Uma outra questão que me chama a atenção é que nem sempre os profissionais são americanos ou ingleses, mas muitas vezes os profissionais que as pessoas admiram realmente o trabalho falam inglês. Então isso te abre uma possibilidade incrível de networking, porque quando você fala inglês e vê uma pessoa que faz um trabalho com o qual você se identifica, você vai poder chegar para ela e bater um papo, porque isso é a internet hoje em dia. Você pode ir no Instagram, mandar um direct message para a pessoa e ela provavelmente vai te responder e você vai poder tirar dúvidas, bater papo, compartilhar o teu trabalho, fazer um networking legal que com certeza com o passar do tempo vai trazer resultado financeiro para você também, porque essa pessoa vai conhecer o teu trabalho, vez ou outra talvez ela vá ter um trabalho para compartilhar ou trabalhar junto contigo. Então networking, quando você sabe inglês, vira uma ferramenta muito poderosa. Quando você fala inglês, você pode produzir conteúdos ou produzir produtos em inglês. E isso te coloca em contato com o mercado global. Porque não importa o país, eu tenho uma lista das pessoas que compram os meus produtos e nem todas elas são dos Estados Unidos ou da Inglaterra ou de países de língua inglesa. Mas todas as pessoas que compraram o meu produto tiveram capacidade de entender o que eu estava falando porque eu falei inglês. E se eu estivesse falando em português, eu duvido que elas teriam comprado. Grandão. Motion designer é um pouco workaholic. Eu falei de trabalho, mas quando você sabe falar inglês, tem outros benefícios. Você vai poder viajar, por exemplo, e falar uma língua que é entendida em vários lugares do mundo. Você vai poder se comunicar, vai poder entender o que você está vendo, vai poder ler as inscrições, entre tantas outras coisas que o inglês vai te proporcionar. Então, vale a pena você conseguir, pelo menos, se comunicar, entender e ser entendido, ler e ser lido em inglês, porque isso vai te trazer só benefício. Tá legal, bacana, eu quero aprender inglês, mas e aí? Como que eu faço para aprender a falar inglês?
Bom, deixa eu compartilhar um pouquinho da minha experiência. Eu fiz alguns cursos básicos de inglês quando era criança. Eu não sei dizer o quanto que eles contribuíram para o meu aprendizado. Na época que eu fiz o curso de inglês, eu não tinha a necessidade de me comunicar em inglês. Não desencorajo, eu acho que se você tiver condições de fazer um curso de inglês, com certeza você vai ter uma boa linha de aprendizagem e em pouco tempo vai estar com o teu inglês se desenvolvendo bem. Mas se você não tem grana para gastar em um curso de inglês, tem algumas coisas que são simples e que você pode fazer, na maioria das vezes, de graça. Primeira coisa, aplicativos de celular para aprendizagem de inglês. Já teve a febre do Duolingo, você provavelmente fez parte, não fez não? É um aplicativo legal, ele vai te dar vocabulário, vai te explicar algumas coisas. Mas tal como o Duolingo, também tem um outro aplicativo que se chama Babel. Eu achei a forma de ensino que ele traz um pouco mais estruturada. Ela não é tanto um joguinho, mas é mais uma coisa que você se envolve e fica mais interessado em aprender. Para mim foi bem bacana e me ajudou a desenvolver vocabulário, entender um pouquinho mais a gramática inglesa. Coloque todos os seus aplicativos, dispositivos, softwares em inglês. Dessa forma, você vai criando uma convivência, uma relação com a língua inglesa. Não que só de colocar o After Effects em inglês, você vá sair falando inglês. Mas acontece que cada vez que você encontrar um problema ou tiver uma questão, você vai ter que procurar a resposta para essa questão em inglês. E isso vai fazer com que você vá descobrindo aos poucos um vocabulário técnico específico, mas vá conseguindo se desenvolver na língua. Faça isso com After Effects, com o seu sistema operacional, com o seu celular, com o seu relógio, com sei lá. Hoje em dia existem tantos dispositivos, mas faça isso em todos os que você usa diariamente. Eu acredito que isso a médio e longo prazo vai te dar uma vivência legal com a língua inglesa e vai te ajudar. Tenha um amigo ou uma amiga que fala inglês. Eu acho que essa dica é muito importante e vai fazer toda a diferença para você. Eu tenho uma amiga muito especial, ela se chama Rachel. Ela fala muito bem inglês e eu só me comunico com ela em inglês. A gente começou porque ela tinha uma necessidade de um vídeo que eu poderia oferecer para ela. Como era um projeto pessoal dela, eu acabei não cobrando e a gente resolveu fazer disso uma troca. Eu fiz um vídeo para ela e ela conversava diariamente comigo em inglês para eu melhorar o meu idioma. Claro, conforme o tempo foi passando, a gente foi se tornando verdadeiros amigos. Eu tenho ela como uma amiga muito especial e acabou que a amizade ficou. A gente pratica sempre que pode, conversa em inglês, e isso me ajuda muito, mas muitas vezes a gente até esquece que está falando em inglês para que eu possa praticar e se envolve nos assuntos cotidianos, tanto da vida dela como da minha. Então, eu te recomendo, se você conseguir, faça um amigo que fale em inglês, isso vai te ajudar muito. Tá, mas como é que você vai fazer um amigo que fala inglês? Olha, hoje em dia com a internet, você tem uma infinidade de opções. Por que você não bate um papo com aquele artista que você admira? Vai no Instagram e manda uma mensagem direta para ele. Ele não te respondeu? Bom, tem 100 outros artistas que eu tenho certeza que você segue e gosta do trabalho. Um deles com certeza vai te responder. E com o tempo, talvez você consiga desenvolver uma relação bacana com ele. Essa dica não funcionou para você? Bom, por que você não se envolve em algum projeto, mesmo que de maneira gratuita, em que você possa contribuir com as suas habilidades para alguém que precisa do que você faz e que fale inglês? Dessa maneira, você vai estar oferecendo algo útil para alguém e essa pessoa, em retribuição, vai te dar algo que você precisa muito, que é vivência na língua inglesa. E talvez ela nem fique sabendo que ela te ofereceu algo que para você era importante. Consuma o máximo possível de conteúdos em inglês. Todo mundo fala, assista filmes e séries em inglês. Isso não funciona muito bem comigo, porque geralmente eu estou assistindo com outras pessoas que estão usando legendas, e daí eu me envolvo com a história e acabo lendo legenda também, e daí eu não vou assistir de novo só para tentar falar inglês, porque com 2 crianças em casa o tempo é uma coisa que é escassa. Mas se filmes e séries funciona com você, ótimo, faça isso. Mas alguns outros conteúdos que você pode consumir que vão lhe fazer muito bem e ajudar o seu inglês são os próprios tutoriais da área de After Effects, cursos,
Algumas coisas que me ajudaram muito são os podcasts. Existe um podcast chamado English as Second Language, que eu vou colocar o link aqui embaixo, que é muito legal. Porque ele é todo em inglês, você tem que ter um pouquinho de conhecimento já, mas ele desenrola um diálogo primeiro numa velocidade normal e depois ele volta e retoma passo a passo o que foi dito, por que foi dito e explica o significado de palavras. Isso vai aumentar o teu vocabulário e também vai te dar uma coisa que é muito importante: sensibilidade no ouvido para conseguir entender o que as pessoas estão falando em inglês. Esse podcast ele me ajudou muito. E depois que eu já tinha um pouquinho de habilidade de ouvir o que as pessoas estavam falando, eu comecei a ouvir outros podcasts que eram um pouquinho mais avançados e algumas coisas que eram do meu interesse. Por exemplo, eu ouço o Smart Passive Income, que é um podcast do Pat Flynn, que tem conteúdos muito interessantes para quem quer aprender a gerar uma renda passiva. The rise of podcasting and how prolific video has just seemed to be in the last 5 to 8 years. E ele tem um inglês muito bom e muito claro. Então, para mim, que já tinha um pouquinho de habilidade, foi ótimo e me ajudou muito a me desenvolver também. Não tenta ser perfeccionista demais com seu inglês, tentar fazer e descobrir por conta própria. Utilize as tecnologias e ferramentas que você tem hoje à sua disposição. Google Translator o tempo todo. Eu sei um pouco de inglês, mas eu não deixo de usar essa ferramenta o tempo todo para me corrigir ou também para me auxiliar a criar conteúdos em inglês que muitas vezes eu não tenho ideia de como é a palavra. Então, Google Translator vale muito a pena você continuar usando o máximo possível. Outra ferramenta que eu acho muito interessante é o Grammarly. É um site, grammarly.com. Ele é uma ferramenta para ajudar você a escrever melhor. Ele tem uma versão gratuita, que é a que eu uso, e quando eu tenho textos um pouquinho mais rebuscados, em que eu preciso de um pouco mais de atenção, ele me ajuda na escolha das palavras e ajuda a identificar possíveis erros que eu tenha cometido. Se você realmente tiver algum conteúdo muito importante para fazer, talvez o manual do produto que você está desenvolvendo ou alguma coisa do tipo, e precisa de uma atenção especial no seu inglês, conte com a ajuda de profissionais. Novamente eu recomendo o site Fiverr. No site Fiverr você vai ter uma infinidade de revisores e tradutores que vão te ajudar com as dificuldades que você possa vir a ter na hora de criar conteúdo em inglês. Não deixe de usar as ferramentas e as tecnologias que estão aí ao nosso dispor para facilitar o dia a dia da sua convivência com a língua inglesa. Essas eram as dicas que eu tinha para te passar sobre como aprender a falar inglês. Meu inglês não é perfeito, mas com essas ferramentas as coisas ficam bem mais fáceis para mim. Eu sou muito feliz de poder desenvolver produtos em língua inglesa e fazer com que as pessoas que precisam desses produtos consigam chegar até ele sem a barreira da linguagem. Vou continuar criando alguns outros vídeos aqui no canal sobre como transformar as suas habilidades em motion design em produtos. Espero que você tenha curtido essas dicas sobre como melhorar o seu inglês. Se tiver alguma dúvida, sugestão, por favor, deixe comentário. Um grande abraço. Tchau, tchau.